Estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições e nesta quinta-feira dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a senador. É a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado e hoje estamos recebendo aqui no Gazeta Entrevista o candidato a senador Roberto Duarte, do PMN, o Partido da Mobilização Nacional, que integra a coligação Produzir para Empregar. Como eu falei no início do programa, o candidato terá um tempo de 30 minutos, dividido em 3 blocos de 10 minutos cronometrados e, ao final, o candidato tem 1 minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez com você e com nossos telespectadores. Quero desde já agradecer à emissora, a direção da empresa, agradecer a você a oportunidade de estarmos aqui e de podermos passar a toda a comunidade as nossas propostas, os nossos projetos e o que nós pensamos com relação à nossa candidatura ao Senado da República. Candidato, nós estamos aí entrando na reta final da campanha, né? São menos de 3 semanas para o dia da eleição. Como é que o senhor avalia esse processo todo, que para o senhor teve início lá atrás, antes mesmo de lançar sua candidatura, o senhor já se mobilizava, e agora, né, nessa reta final, onde a população, o eleitor, dedica muito mais atenção à questão política, porque está em vias de escolher em quem vai votar. Pois bem, como você acabou de citar, eu nunca participei de uma eleição política da forma como estou hoje ativamente, porque pela primeira vez sou candidato a um cargo eletivo. Mas eu comecei uma pré-campanha com o meu candidato ao governo, Tião Bocalon, lá em fevereiro, meados de fevereiro para fim de fevereiro, começando a visitar todos os municípios do estado do Acre, visitando os bairros da capital, conversando com a população, verificando quais são os maiores problemas que nós temos para enfrentar aqui no nosso estado, quais são as soluções para esses problemas e para lá a gente já começar, naquela época, a formar o nosso plano de governo. E graças a Deus, a nossa caminhada até o início efetivo das eleições foi muito gostoso, foi muito bom, a gente conheceu realmente todos os municípios da capital, conhecemos todos os municípios do estado, conhecemos todos os problemas que giram em torno do nosso estado e podemos ver como amenizar esses problemas. E já com relação à campanha em si, desde o início da campanha tem sido muito bom para nós, tem sido maravilhoso para mim, principalmente. Por quê? Porque eu comecei a ter um contato maior com toda a nossa população. Eu comecei a sentir o calor humano, a receptividade do povo acreano e a acessibilidade que eu sempre tive com eles foi maravilhosa. É muito gostoso andar no nosso estado, andar em toda a nossa capital e isso tem sido uma experiência ímpar na minha vida. Na avaliação do senhor, que é a sua primeira experiência como um candidato, então na sua avaliação, o que é que o senhor enxerga que o Acre precisa de mais urgente, no sentido de soluções para o nosso estado? Olha, o que nós temos que atacar fundamentalmente são as principais áreas que eu vejo com problema hoje. Saúde em primeiro lugar, segurança pública em segundo lugar e terceiro lugar a educação. E claro que tem outros grandes problemas de infraestrutura, saneamento básico, mas são os principais pontos que nós temos que atacar agora com um novo governo, com um novo modelo de gestão, de desenvolvimento que nós buscamos para o estado do Acre. São esses os pontos fundamentais. Na saúde, nós temos que melhorar o atendimento, nós temos que acabar com as filas, nós temos que criar mais oportunidades para que haja mais exames, realização de exames. A gente vê em vários municípios, e principalmente aqui na capital, que existem hoje pessoas esperando para fazer um raio-x por 4 meses, 1 ano, até 2 anos. Um raio-x, que é um exame simples, um hemograma completo, que custa R$ 4,70 para o SUS. Quer dizer, nós temos que melhorar isso. Na segurança pública, os dados são alarmantes. A gente tem visto isso diariamente, é só abrir os jornais locais, os impressos, ver os sites, ver a televisão, que nós vamos estar informados da violência como está no nosso estado. Né? Essas questões todas que o senhor coloca, né, o senhor acha que, como senador, é possível trabalhar pela solução delas ou é uma atividade mais restrita, porque é uma casa legislativa, muito embora seja a mais alta do país? Como você bem colocou, a Casa do Senado da República é uma casa revisora de leis, uma casa que cria leis e ela é muito mais para se legislar do que executar. Mas esse não é só esse o papel de um senador da República.
ele tem que trabalhar em conjunto com o governador, com o executivo, conjunto com os prefeitos, para trazer emendas, trazer dinheiro de Brasília, dinheiro do governo federal, para investirmos no nosso estado, em conjunto com o governador e com os 22 prefeitos que nós temos aqui no estado do Acre. Isso é fundamental. E tenho certeza que dentro das nossas propostas, dentro dos nossos projetos, nós vamos viabilizar em muito recursos e vamos melhorar a legislação para que melhoremos o produto final, que é para os nossos eleitores, que é para a nossa população. O senhor é advogado, tem muita experiência nessa área e, portanto, isso, de certo modo, pode lhe favorecer como um legislador. Mas como é que o senhor avalia a condição do Senado hoje, nesse papel principal de legislar? Olha, o Senado hoje, ele está aí responsável pelas grandes mudanças do país. De que forma? Com as reformas que devem ocorrer. A reforma política, a reforma tributária, a reforma agrária, várias reformas que estão em tramitação lá no Senado da República e que só não foram feitas até hoje porque não houve um exercício efetivo do governo federal. Porque ele tem maioria no Congresso e ele, se quisesse, promoveria com certeza essas reformas que são necessárias para o país. Nós, enquanto senador da República, vamos buscar, vamos lutar por todas as reformas que estão em tramitação lá no Senado da República. Aí há um paradoxo, porque o Senado, hoje a maioria é do governo, mas o Senado tem a liberdade, os senadores têm a liberdade de ter uma iniciativa no sentido de se promover as reformas. Agora, muitas vezes, porque são da base do governo, não vão de encontro aos interesses do próprio governo. Justamente. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise nesse aspecto. A gente vê, da forma que você colocou, a gente vê a fragilidade que se encontra o Senado da República hoje, com relação ao governo federal. Nós temos que promover essas reformas, mas nós precisamos de senadores atuantes. Nós precisamos de senadores que sejam profundos conhecedores da nossa legislação, que sejam profundos conhecedores das reformas que tem que se fazer no nosso país. Vamos lá, e que sejam do Código Penal. Problemas. Reforma do Código Penal, que muito se discute hoje, né? Tem aí a questão da redução da maioridade. O senhor acha que isso seria a solução para o problema da criminalidade? Não, não seria, mas com certeza uma solução paliativa, uma solução temporária, que é com relação à redução da maioridade penal. Que isso tem que ser feito através de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, certo? A reforma do Código Penal já é uma outra situação, mas eu defendo sim a redução da maioridade penal, sou o primeiro aqui no estado do Acre a defender essa bandeira, desde lá de quando eu era pré-candidato, eu já defendia essa bandeira e entendo que hoje um jovem de 16 anos, ele tem direito de votar para escolher os seus governantes. Um jovem de 16 anos pode constituir uma família. E um jovem de 16 anos tem total consciência dos seus atos e das suas atitudes. Veja bem, os nossos jovens estão sendo cooptados, estão sendo coagidos pela marginalidade para cometerem crimes, ou muitas das vezes não cometerem um crime, mas assumir esse crime pela sensação de impunidade que permeia a nossa juventude. Mas nós não podemos também só cobrar dos nossos jovens. E aí eu tenho um outro projeto com relação também à situação da redução da maioridade penal, que é de buscar a oportunidade de geração de emprego e renda para a nossa juventude. E aí eu vou defender lá no Senado da República que um jovem com 16 anos de idade tenha o direito de tirar a sua CNH, a sua Carteira Nacional de Habilitação, para buscar um primeiro emprego com mais qualificação, com mais oportunidade. Ele vai poder buscar um primeiro emprego como um office boy, como entregador de pizza, com mais qualificado, tendo uma oportunidade para trazer renda para dentro da sua casa e para pagar os seus estudos. Nós temos que cobrar dos nossos jovens, mas nós temos que dar oportunidade também aos nossos jovens. Em outra reforma que muito se fala e também não acontece, que é a reforma política, que sugestões o senhor teria para mudar a atual legislação, o sistema que está aí? Eu começaria com relação ao voto. O voto hoje no Brasil ele é obrigatório. Eu entendo que ele tem que ser facultativo, né? Primeira situação da reforma política. Uma outra situação da reforma política é que hoje os financiamentos de campanha, eles são mistos, público e privado. Eu defendo que o financiamento de campanha seja público, somente público, entende? Então são vários aspectos dentro da reforma política. Eu defendo também, dentro dessa reforma, que nós tenhamos eleição única. E isso, no meu entendimento, é fundamental buscarmos hoje no Brasil. O povo está cansado. Eu vejo isso hoje. Como candidato, eu vi isso, pude observar isso, que o nosso povo está cansado de eleição de 2 em 2 anos.
Então nós queríamos transformar para uma eleição única e que nós acabássemos com a reeleição e estendêssemos o tempo de mandato de 4 para 5 ou 6 anos, que aí seria uma viabilização de um estudo mais amplo com relação a isso. Mas eu defendo sim o fim da reeleição para o Executivo, certo? E também defendo que para o Legislativo se faça no máximo 2 reeleições. Se dê a oportunidade de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, buscar no máximo 2 reeleições. No campo da reforma tributária, o governo federal, de última hora, tem promovido aí algumas mudanças. Eu acredito que mais no sentido de atender a uma reclamação que é prioridade na vida dos empresários do que necessariamente executar esse programa de mudar o país. Mas essa pergunta não vai dar tempo do senhor responder agora, eu volto com ela no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, aguarde, o Gazeta Entrevista volta já já.